gente. Oi. Vamos lá. A gente faz uma pauta, como é que a gente faz? Porque tem, acho que alguns... Eu sei que você já tinha feito uma pré-pauta, né, Paulo, no planejamento ali. Tá na planilha, né? Eu lembrei de mais umas Tem que coisas. abrir. Eu acho que, pelo menos, subitem, sabe, para não esquecer? Vocês querem que eu compartilhe e abra o planejamento? Por mim, pode ser. Primeira questão era isso, né? São 2 feiticeiras. Eu tinha a ideia que eram 3 por causa do Macbeth do Shakespeare. Então, como é que a gente resolveria se nós vamos manter 2, né? Porque aí teria que ver. O que eu acho muito legal que daria para pensar são jogos de imagens. Aí eu peguei até umas referências de filme, de coisas, porque eu acho que tem uma coisa do ambiente e da sonoridade. Até porque isso, a gente não vai fazer o texto, não vai fazer a cena em si, né? Eu acho que a gente vai criar situações referentes, assim. Sei lá, aves, areia, pedra, fogo. Tem uma cena de um Macbeth que a fogueira vai tomando conta, assim, tipo... Que às vezes a gente pode pegar também cenas que já existem, né? Editar e usar isso também para projetar na gente ou para fazer esses vídeos. E uma coisa que tem uma das cenas ali, que eu imagino tipo uma oferenda, sabe? Trazendo para as bruxas da ilha, para as benzedeiras, que faz esse paralelo também, de repente essa coisa de oferenda mesmo, sabe? Que traz para uns rituais. Isso vai depender das nossas escolhas, isso eu acho que é bom a gente definir. Uhum. Que linguagem vai ser, se vai ser colorido, se vai trazer para o contemporâneo, se vai usar, sei lá, imagens atuais, se vai tentar uma coisa mais de época, se essas oferendas vão estar relacionadas, sei lá, com as da ilha, com as bruxas do Cascais ou não, se elas vão estar lá, sei lá, de preto, com capu, porque ela põe, né, que está com chale, que está com... Então, assim, vai ser, sei lá, uma imagem da manezinha mesmo, com chale, com uma coisa que seria essa benzedeira, que de repente vai virar bruxa. Isso é legal. E tem uma coisa também com relação às bruxas de Florianópolis, que não necessariamente só as do Cascais, mas que tem lendas outras, né? Daquela história das bruxas que viram pedras, né? Florianópolis tem a lenda também diz dessa, que tem aquela grande festa que lá no... o diabo não foi convidado e por isso transformou em pedra as bruxas e outros seres mágicos. Então tem, por exemplo, as pedras do Itaguaçu, elas são todas, são as bruxas transformadas em pedras. Então tem essas referências de espaços, de coisas também, né? São imagens para a gente poder pensar e fazer essa referência a Florianópolis de outros jeitos também, né? Eu sugeriria a gente tentar ver por onde a gente começa aqui, porque eu sentia que a gente passou por várias questões, né? Uma das coisas que eu coloquei já aqui, questões em aberto, então vocês colocaram 2 perguntas, já que eu anotei, imagens, que eu acho que a gente tem que fazer uma lista de, tipo, imagens para captar, né, por exemplo, cenas de Itaguaçu, oferendas e sons. Eu botei nas questões abertas, quantas bruxas serão, como serão representadas essas bruxas em termos de linguagem, e talvez uma outra que surgiu agora, que não, acho que já ficou claro, né, de qual texto, como usar o texto, então a gente vai usar frases fragmentadas, né. Eu já trazendo aqui um pouco essa pergunta, quantas bruxas serão? Eu ainda não sei te dizer como a gente resolve essa questão, né, de nós sermos 3 e serem 2 bruxas em termos de o que a gente vai de fato filmar. Não vai ter o texto, então não vai ter Macbeth e o outro personagem, né, vai ser só as bruxas. Então também poderia ser 3 bruxas. Mas é que a gente tem que pensar que a gente tem que aproveitar para montagem, né? Eu acho que não adianta a gente experimentar e dedicar tanta coisa agora para uma coisa que a gente não vai aproveitar depois. Então, eu acho que isso tem que estar dentro da concepção, já sabendo que isso vai entrar numa cena que eles vão estar, que vai fazer parte da peça, sabe? É isso que eu fico na dúvida também, de como Sim. Não, concordo, mas eu penso também assim, acho que lendo a cena talvez a gente pode ter mais clareza disso. Como tu falou, a gente ainda não sabe se vai ter projetor, vai poder experimentar de fato, projetar na gente. Talvez a gente possa captar imagens e fazer um vídeo que depois venha a ser projetado. E eventualmente a gente pode entender na concepção que o universo das bruxas seja mais amplo, entende? Porque não necessariamente o que vai ser projetado precisa ser as personagens que estão ali. Eu vi um pouco nesse sentido, eu acho que a gente pode abrir nesse sentido de ficar mais abstrato as imagens que vai usar depois, não necessariamente presas nas 2 personagens. Para a gente pensar que essas figuras das feiticeiras no ionesco, elas aparecem como figuras do inferno. Na cena que a
a Maíra releu, não sei se a Paula releu, que elas tiram os adereços e voltam a ser bruxas, elas falam várias coisas sobre isso, assim, eu tive que tomar água benta, credo, queimou minha garganta, essa cruz no meu peito tá me queimando, vamos voltar para os infernos, que a gente tem outra tarefa que já nos foi designada. Elas falam umas coisas do tipo, assim, elas são essas figuras que têm essa capacidade de metamorfosear, mas elas são zombeteiras, elas estão ali rindo, sabe? Vamos reler a cena, quem sabe? Vamos. Essa daqui, daí depois eu acho que a gente poderia ler isso daí, se for o caso. Cena vazia por alguns instantes. Entra Macbeth pela esquerda. A primeira feiticeira que não vimos entrar fica escondida do lado direito. Com uma voz rouca, dirige-se a Macbeth. Macbeth, você queria me ver? A claridade faz com que a feiticeira apareça. Eu acho que daí, quando tu falou da tempestade, eu daí abri também de novo hoje o brainstorming e estava pensando na lista de imagens a serem captadas, né? Porque a ideia seria sexta a gente já tentar captar. E daí eu lembrei que naquela cena, tem uma cena no Tempestade que voa um monte de papel, assim, né? Que obviamente eles fizeram aquela coisa do tule para criar aquela sensação. Mas eu fiquei pensando se a gente não pode ir nesse sentido de agora captar imagens, pelo menos nesse primeiro momento, as primeiras saídas, para criar essa atmosfera que ajude a gente a criar a cena, a transformação em si. Eu acho que porque a gente tem que definir, que isso é o principal agora, para esses vídeos, se a gente vai pegar imagens pensando numa projeção mais da cenografia, ou se são vídeos que vão entrar em cena, entendeu? Tipo, paralelo junto com o ator, e que em alguns momentos a gente tenha o vídeo, né, a projeção e não o ator, tal. Por exemplo, se a cena da transformação virar um vídeo, e a gente pode se relacionar com essa projeção ou não. Mas, de repente, a gente faz isso, a gente separa quais são essas imagens gerais, que são mais cenográficas, que a gente pode gravar, e aí, nesse meio tempo, a gente vai discutindo o que é esse experimento que a gente quer fazer um pouco mais audacioso, de teste ali, né? Você tinha falado de... Como é que era? Dela ter os adereços e ir tirando, nananã, né? Tipo, bunda, peito, blá, 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 essa coisa... Isso. Aí eu propus, talvez, o contrário. Ela ser uma pessoa normal, e o texto, que a Cristóvão falar que ela é horrível, demoníaca a criatura, porque ela é normal. E na transformação, ela colocar os adereços de peito, de bunda, que fazem que é o que é visto nas redes sociais e valorizado. E aí ela virar o que a Lady Duncan e a Aya já são durante a peça, que é essa coisa exuberante que se exibe, né, no virtual. Falando nessa questão das feiticeiras serem esses seres que estão de fora, elas conhecem coisas que não estão dadas na peça, que os personagens não conhecem, e por isso que a gente pensou que elas têm esse poder que é de fora. E as feiticeiras, elas estão de fora dessa engrenagem que os outros personagens falam, e elas se apropriam da linguagem para dominar. Pensando nisso, e aí pensando na questão de tecnologia e de dados, não só como um meio de fazer, de linguagem da peça, mas uma maneira de aparecer na peça também, eu pensei que essa cena, por exemplo, digamos, as feiticeiras falam alguma coisa e elas controlam algo que aparece tecnologicamente em cena. Elas controlam a projeção, elas fazem a projeção sumir, elas têm o poder da projeção, o poder do vídeo, o poder por estarem... É o algoritmo, né? Daí ela se concretiza como um algoritmo. Agora que tu falou, eu pensei numa coisa que realmente faria de novo um gancho com essa questão da aparência das redes sociais, de quanto a gente está preso. Talvez anotar essa ideia de, na transformação, trazer esses filtros, né? Se a gente conseguisse, ia ser bem interessante. Porque aí os filtros seria isso, assim, do tipo, adereço, a gente pode trabalhar com uma coisa que é teatral, inclusive no vídeo. Que é essa coisa de aparecer peito, não sei o que lá, mas outra coisa que é muito do mundo virtual, que é da internet, que é isso, assim, filtro. Além de tudo, um filtro, sabe? Dessas coisas da transformação, e fico imaginando se a gente conseguisse, que fosse acontecendo coisas que as pessoas só conseguem ver
na rede social ou pelo celular. Ai, eu pensei uma coisa vai assim ser. também. Eu acho que sexta-feira é isso então, gente. O que tem anotado aí. Gravar, de repente, céu se surgir, as árvores, conjuntos de árvores, raízes, vários planos, enquadramentos, nananã. O que vocês acham? Tá, tu queres então, porque daí a única coisa aqui que é bem específico é Pedras de Itaguaçu, mas que eu acho que a gente poderia, nesse encontro, se seja na UFSC ou se for aqui, né, porque eu acho que a gente poderia encontrar num desses dois lugares e gravar essas coisas da natureza agora, e também conversar com a Betina daí, sobre como que a gente quer essas imagens, sabe? A gente está aqui fazendo algumas imagens para os vídeos, experimentações cênicas que a gente está propondo nesse projeto de experiências videográficas para concepção de Macbeth. Ali a gente vê a Betina filmando as raízes, alguns detalhes da natureza, para estar na cena que a gente vai trabalhar, a cena das bruxas, transformação das bruxas, um momento bem importante da peça. E a gente vai começar por aqui. Foi bem legal com a Betina, né, Paula? A gente foi ali na UFSC, naquele caminho ali que a gente estacionou na frente da biologia, sabe? Então ali tinha já assim uma área que tinha uma árvore maravilhosa com um monte de cipó pendurado e o chão todo de folha, serragem, assim, sabe? Então ela ficou ali fazendo várias imagens abertas, um monte de detalhe, ficamos um tempão ali. Depois a gente foi um pouco adiante ali que tinha uma parte com umas raízes, assim. Acho que eu peguei som de chuva, de trovoada, de vento, e peguei uns que eram um murmurinho, assim, das pessoas, mas é em inglês, mas só para a gente também ter a referência do que pode ser interessante. E acho que tem um que é grito. Porque eu fico pensando nisso, assim, ó, como é que a gente vai usar um filtro, né? A gente está pensando na realidade que a gente vai ter. A gente consegue, no vídeo, fazer a transformação de uma maneira que seja um filtro. Mas a gente, no palco, como é que a gente faz isso? Se isso for uma coisa que a gente quer, é muito mais difícil. Se a gente conseguisse, mas aí vai depender, primeiro experimentar como seria se movimentar no computador com esses filtros e fazer partituras filmadas desses filtros, a gente pode jogá-los em cena ao vivo. Entendi. É como se fosse assim, né? Tipo, agora. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? E aí a gente está vendo, então, você está ao vivo, você está em tempo real fazendo isso, está acontecendo a peça agora, só que a gente está vendo a tua imagem e o filtro acontecendo. Só que é o projeto que está acontecendo no computador. Mas, porque daí a gente pode brincar com filtros que já existam, até meio esdrúxulos, sabe? Que passem um pouco do que a gente quer, daí na experimentação a gente tem que ver se funciona ou não. Mas digamos que tem a atriz que vai se transformar, então ela vai estar num lugar em que ela vai ser filmada, e isso vai ser projetado num lugar que vai ser o palco. Digamos que a gente vai ter essa projeção. A gente vai pesquisar alguns filtros que a gente vai experimentar, que vão dar essa caracterização dela de Lady Duncan.
e vai experimentar ela colocar alguns adereços. É isso que a gente vai fazer. A gente tem que conseguir experimentar primeiro na internet esses filtros, que a gente pode nas reuniões tentar ver como é que faz isso. E a minha preocupação é porque esses filtros geralmente é só o rosto, né? Como é que tu pega o corpo inteiro? Aí ninguém falou nada, né? Ninguém fala, oi, meninas, tudo bem? Tudo bom? Bom dia, boa tarde. O que a Marina tinha escrito ali, que eu vi dos comentários para a gente pensar, né? Eu acho que não tem problema se ele for ao vivo, porque agora não vai ser, porque vai ser o experimento, vai ver como fica, vai filmar isso, né? Mas se a gente estiver colocando esses no palco, no caso, isso ao vivo, e projetando, eu acho que dá um caráter de autenticidade que é bem legal, entendeu? Sim, mas a questão, a dificuldade é assim, tem alguns aplicativos que fazem isso, né? Você precisa estar dentro do Instagram para entrar ao vivo e usar o efeito. Ou você tem que estar dentro do Zoom para poder botar o efeito e usar o efeito. Daí, como é que a gente vai fazer? Porque isso é uma coisa que eu acho que não adianta, a gente tem que experimentar agora, porque se depois não der certo, como é que a gente vai fazer, entendeu? Não adianta a gente gravar o vídeo e depois botar o efeito e dizer, experimentamos isso. Acho que não adianta. Então, a gente tem que ver como é que a gente vai fazer. E como é que a gente vai transmitir isso para a projeção no palco, assim, entendeu? Ela não precisa estar fora do palco, a gente pode estabelecer um espaço no palco que tem uma mesa, por exemplo, com celular ou com computador. Isso é bem legal que a gente assume o veículo. Então vai ter alguém que vai estar ali junto contigo, e aí, digamos que seja no Zoom. Tu entrou no computador, no Zoom, colocou o filtro, tu começa a cena aqui. O público te vê fazendo essa cena, o técnico que está pegando essa imagem e jogando para o projetor, está ali, na técnica, fazendo isso ao vivo também, entendeu? Eu tinha visto um pouco do Zoom nessas brincadeiras nossas. Eu acho o Zoom relativamente limitado. Fraquinho. Eu optaria pelo Instagram. E eu não vi esse outro que a Marina disse, mas talvez para simplificar a nossa vida, porque a gente não vai agora pesquisar todos os aplicativos, né? E pela questão da gente ter o Instagram do Cia Bruta, e eu acho que a gente poderia usar o Instagram mesmo para fazer os testes. Talvez a gente já tenha o material lá gravado depois, mais uma coisa pra gente ter, sabe? Não, e é legal que poderia até ser uma possibilidade disso, se for ao vivo, de as pessoas podem assistir essa cena no Instagram. Hoje a gente se propôs a tentar fazer o esquema da experimentação, né? Que é ver quais são os filtros, experimentos, em que ordem que isso vai aparecer, para a gente chegar na hora e já ter isso mais ou menos definido. Porque uma coisa que eu fico imaginando, que é bem a coisa da Kate Mitchell, que é esse telão em cima, que fica essa fronteira, né? O que é real embaixo ao vivo e o que tu tem ali no virtual, que é... Então, assim, o que eu fico pirando se isso entraria nesse telão e se essa transformação com os filtros tu tá fazendo aqui com o celular, no Instagram, né? Ou com o computador, e transmite lá. E aí tu tem quase esse universo paralelo, assim, da realidade com o virtual e dessa transformação, né? Uhum. Na última reunião, que até a Marina disse, a gente pensou no mini roteiro para, claro, chegar mais objetiva, e eu até fiquei pensando se seria uma coisa meio a descrição da cena, como vai ser, mas eu acho que a gente vai para esse espaço muito menos preocupada com isso, e muito mais definido assim, ok, a primeira parte, vamos só fazer assim, primeira meia hora, a gente vai pegar todos os filtros que a gente escolheu e a gente vai testar. Na segunda meia hora, a gente vai ver aquele filtro, como que projeta, tal. Eu vejo o experimento muito mais nesse sentido do que a gente ter que, por exemplo, olhar para a cena e pensar que parte da cena do texto a gente vai fazer. Não, eu fiquei na dúvida se a gente consegue A sequência sim, mas não vai sobrepor. Não? Olha só, eu tô aqui, eu sou atriz, tô no palco, tô aqui. Aí tá pegando meu rosto aqui, o celular. Eu vou e coloco o filtro, mudo o filtro, tarará. Na hora, e tá no tripé, digamos, do celular. Na hora que eu vou colocar o adereço, vou mexer numa outra coisa, eu posso me afastar para aparecer o meu corpo inteiro e o celular continua no tripé. O que me parece que faltou, que a gente falou e não definiu, é se a gente vai levar algum adereço para colocar, que eu sugeriria levar para testar. Uhum.
vai ficar bem legal, eu acho. Eu vi a foto ali que tu mandou. Tá, então, a gente está fazendo um checklist, assim, eu vou te repassar rapidinho o que a gente fez. Se você quiser abrir aquele brainstorm, aquele arquivo, que a gente está anotando embaixo. Mas do vestido, já vou te falando. Tipo, serve, mas chega um ponto que não fecha atrás. Aí, mas dá para dar uma enganada, tipo, fechar com uma coisinha ali e tal. E daí a gente estava falando, a Maíra botou naquele que é um rosa, assim, com azul marinho, bem escuro. Parece um preto até, assim. Tá. Tem uma luva preta, assim, básica, que daria para ser o adereço. E tem aquele negocinho que coloca por cima. E aí o meu sapato preto. Então, digamos que teria esses itens todos de adereço para colocar. E como tem outros vestidos, a gente poderia ver um para você como a Aya, segunda feiticeira. Sabe o que eu estava olhando agora, essa sequência dos filtros? E achei que pensando na transformação e na coisa de ir tirando os adereços, fica meio nada a ver, por exemplo, tu ter o clone dance, tu ter umas coisas assim. Eu fico na dúvida se a gente não vai fazendo, tira uma coisa e aí põe só o fire, sabe? E aí vai tirar outra, põe o fire, para ficar o mesmo, assim, para ter uma... Senão aí fica 2, antes e depois, né? Vai ficar umas coisas meio... Aí entra o clone, vai ficar meio nada a ver, parece que tá só querendo usar filtro. Eu acho que o take away, que é aquele que vai caindo as caras, em algum momento... Eu acho que esse pode ser o último. Eu ia falar o último ou o primeiro. Vai tirar a coroa. Daí vem os testes de filtro. A gente tinha aqui aquele que era metade, que fica bonitinha, metade realidade. Tem um que eu escolhi ontem que chama All Glamour, que daí deixa super assim também já bonitinha. Eu acho que é nessa hora, né? Antes da coroa. Que aí botou o bojo e tal, agora vem só essas transformações de linha. Isso. Vou dizendo para vocês quais são os que a gente tinha pensado para a gente decidir. Tinha um que era brilho só, que aí eu não sei se cabe botar um acho só que de não. brilho. Daí vai ser demais. Acho que não. Aí eu acho que coloca a coroa e vem o take away. Ou vem o take away depois do glamour e tu põe a coroa. Se a gente acabar ficando muito na penumbra e eu ficar num canto, ou a gente depois resolver que eu nem fique no palco, sei lá, entendeu? Daí eu acho que é legal. Se não, também faz mais sentido, mas nesse sentido de que você tá mandando, entendeu? A tecnologia que manda. Que as bruxas têm esse poder da tecnologia. Vamos fazer a ordem toda. Fire de cada transformação. Depois entra o meio a meio. Pois é, depois da dinâmica, assim, tá? Fire, eu acho que ele super funciona e aproveitar ele com uma movimentação, talvez não precise nem ficar tirando uma Gente, então acho que chegamos numa resolução. E é isso daí. A gente depois... Agora o resto é no palco mesmo. Acho que não tem muito mais o que fazer, né? Eu falei que o Gabriel vai acender aquela, tem um foco reto. Talvez já resolva, né? Aí eu disse pra ele, quem sabe a gente apaga assim só e pra ver se ele não interfere no projetor. Como ele tá pra baixo, o projetor, entendeu? Se a luz não... Consegue não calibrar o... Não, mas pra gente trocar o Roninho. sim. Aquele tá fechado agora? Por enquanto eu nem vou pegar mais Maíra, o projetor, tu manja de mexer, né? Sim, de colocar ali, sim. Você vai ter que conseguir colocar num ângulo que role dessa distância, será que? Tá, mas vai ficar enorme? Eu acho que aqui vai ficar muito grande. Vai ser muito maior que aquilo lá. Não tem como diminuir O quê? o tamanho da tela, mesmo que seja longe? Que eu saiba tem a ver com a distância. E também tem uma distância de foco, né? Porque tem uma distância que ele não faz foco, então... Mas a gente, essa mesa aqui, ela pode ir pra frente. A mesa não tá grudada. Onde ela vai, mas tem uma extensão. Tem extensão, Se eu tô longe, entendeu? Mas tá alto, não tem problema. Sempre dá trampo pra montar. Eu acho que eu vou ter que ficar... Se eu ficar aqui, não vai ficar estranho, entendeu? Não sei. Acho que não. A ideia é que a Paula ela vai estar se relacionando com o telão. Eu vou estar aqui, só que ela me ignora. Ela, enquanto eu tô fazendo, ela vai fazer uma coisa que ela vai dançar aqui em volta, né? Não sei como é que vai ser, mas vai estar aqui, nanã. Só que aí você teria que vir pro foco pra ver se relacionar comigo. Pra dizer isso, vale a pena? Como é que chamava do Perrota Xingó? Vê no grupo ali. Tô entrando aqui. Eu não lembro o nome. Então eu vou colocar primeiro o bojo e nessa hora você tira o teu casaco. Só que se você Não, eu acho que não. Sabe por quê? Porque nessa hora que eu faço comando pra ti, mexe.
Daí nisso eu vou colocar o filtro Take Away, que é aquele que as caras vão caindo. Tá. Olha só, Depois do sapato. precisaram ir lá Depois ajudar do o sapato. Gui, Tá, pedir uma e ajuda. não, pra paralelo tirar. Não, Eu dou um peraí. tempinho. Ah, tu não tem pra Não, tirar peraí, só tempinho, Tá, eu vou. vou. Senão eu vou ficar só dançando na hora que você tá tirando. Então vamos ensaiar, porque assim, ó, quando eu tiro, você dá comando e dança. Sim. Mas tipo, tu não precisa se preocupar comigo, eu me preocupo contigo. Isso, exatamente. Eu tenho uma pergunta só. Da Paula? Maíra, Quando a gente for projetar na live ali, mas daí vai ficar aparecendo na projeção quando a gente for fazer. Não, aí a gente aumenta o vídeo, né? Ah, daí dá Faz pra um botar... testezinho rápido, só entra aí pra gente ver como é que fica ali. Isso. Agora tá mais certo. Acho que eu vou apertada. Acho que saiu. Eu só tenho uma pessoa agora. Tem duas pessoas. Deixa eu ver se dá pra brincar com o fogo, se ele me segue. Parece que eu tô mandando fogo. Duas vezes, não? Uma nova janela. Isso, uma nova janela. Tá bom? Mas isso também é legal. A interação com o telão, né? A Paula pode Isso. jogar com essa sombra enquanto Pode tá vindo ser. pra ti. Então, Paula, eu vou fazer só a sequência de coisas, tá? Tá. A gente vai coordenando melhor. Mas então tá aqui, coloquei o Fire Dance. Daí eu vou tirar, a primeira coisa é tirar a luva. Sem que Se eu isso poderia caia. ficar meio aqui. Agora é você, né? Sou teu bojo. Tá. Eu vi achando aqui fazendo massaginha. Tá. Tu colocou, volta no bojo, desculpa. Tá, tu botou o bojo, tá. Uma coisa meio assim. Sei lá, de braço. Até uma ideia, ó, porque a Maíra fez aquilo que foi muito legal, porque tipo, você pode É ficar na sombra, né? luz enquanto estiver dançando aqui, dançando engraçada, não pode fazer uma coisa assim, você cria uma dança, mas Tá. daí na hora que você vai ver a transformação, só que o duro é sacar o tempo, né? Mas assim, você pode vir aqui e entregar pra mim aqui alguma coisa, brincar aqui, ó. É isso que eu pensei. Quase, gente, essa luva é muito difícil. Aqui, agora, você deixa do jeitinho que você acha que é o melhor aí, Maíra, que eu vou marcar no chão aqui os meus pontos, tá? Tá, ok. Começar uma coisa mais zoeira, tem que ter na hora zoeira no início. Ah, é legal. Como é que é a tua dança zoeira, Paula? Vamos coordenar as danças zoeiras aqui. Não sei. De bruxa zombeteira. Que quebra? É, tá muito fluido, ó. Ah, entendi. Isso. Aproveita a saia também. Aí vai mudando. Que horas que muda? A hora que a gente começa a tirar as peças. Ai, meu Deus. Então vamos fazer assim, começa a música, a gente começa a dança. É isso agora? Daí eu 3, vou 2, colocar, 1. a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o filtro Fire Dance.